Queridos e queridas, saudações do professor. Finalmente, professor, finalmente vamos terminar a nossa jornada aqui. E já estou falando finalmente, porque quem está assistindo depois gravado não sabe, professor ainda está, né, convalescendo de uma gripe, dessas variantes aí de gripe, que a gente não sabe o que é. E dei 2 dias aí para poder me recuperar, né? Senão eu não conseguia falar direito aqui, ia ficar arrastando o conteúdo também. Na aula 2 foi um pouquinho assim, né? Deu tudo certo, mas eu tive que cortar em muitos momentos porque estava sem voz. Mas tudo bem, tá? Tudo certo agora. O professor já deu essa descansada, melhorou. Essa também é uma lição, né, da vida. A gente tem que saber os nossos limites. E com a idade, esses limites vão cobrando mais, né? Eles começam a ser um pouco mais austeros conosco. E tudo certo, estou aqui feliz para a gente terminar a nossa jornada. E então tem esse curso, ele foi colocado ao vivo aqui no YouTube. Então tem gente que está aqui acompanhando as aulas dia a dia. E se você está chegando depois, em outro contexto, aí achou o vídeo, também seja muito bem-vindo. Muito bem-vídeo. E é isso daí, tá? É um curso de 3 aulas. E nessa aula eu vou fazer com vocês o que eu falei que ia fazer, que era a conclusão, que é jogar mesmo, né? A gente fazer o nosso jogo aqui. Eu dou aquela administrada, né? De uns 5 minutos aqui, né? Para o pessoal chegar e tudo mais. Mas tudo certo, estamos já prontos aqui para começar a nossa jornada. Eu queria dar alguns recados aqui, necessários, não é? É que como vai ficar gravado, então vamos ver aí, né, se esse comentário vai servir para você. Aqueles que não têm os búzios para a gente jogar aqui, você pode comprar, né, depois, não precisa estar aqui comigo agora fazendo. Claro que você vai assistir uma aula, né, gente? Então eu peço que você preste atenção, mesmo que você já montou uma mesa aí, né, para acompanhar o professor, que seja só para acompanhar. Ao vivo, eu digo. Depois gravado, você pode voltar. E assim, aqui embaixo a gente tem o link da nossa lojinha, que a gente vende o Búzios, né, astrológico, e também, né, a novidade é que a gente está vendendo essa toalha do professor aqui, que está aqui, ó. Aí já deixei aqui um spoiler, né? Deixa eu apagar o spoiler. Ó, essa daqui é a minha mesa, né? Essa aqui é a toalha que eu uso, que está amassadinha hoje, né? Esses dias o professor... Aliás, já vou mostrar para vocês o que eu faço aqui, né? Para vocês entenderem. Ó, eu tenho um durex, né? E transparente eu uso, né? Para não ficar poluindo. Então eu estico minhas toalhas, porque eu tenho vários. Ó, por exemplo, eu pego aqui, ó, dou uma esticada nela, né? Aqui, por exemplo, assim, ó, quero mais esticadinha, e venho com o durex. Ele dura pouco, tá? Mas ele também não estraga a toalha, né? Porque esse é um problema também, né? Então eu posso puxar aqui, ó, aqui embaixo, eu já tenho um durex aqui. Então é o expediente que eu uso, né? Ah, professor, não vou fazer essa gambiarra sua, não. Eu vou usar pedrinhas, pesos, perfeito. Pode usar o que você quiser aí, tá bom? Essa toalha, ela vai ficar aqui embaixo, mas aí isso que eu queria detalhar com vocês. Pode ser que não esteja exatamente agora que você está vendo ao vivo, ou pode ser que esteja. Por quê? Porque a gente tem o fornecedor dessa toalha, né? Quem fabrica essa toalha, que fornece pra gente. E aí ele vai fabricar, né, eventualmente a toalha, e a gente vai usando, vocês vão, né, comprando aí, a gente vai disponibilizando. Essa toalha aqui, ela tem na internet também, tá? A internet, assim, digo, para além aqui desse lugar, né, desse vídeo do Sabedoria Cósmica, existe essa toalha para comprar. Então ela não é uma toalha exclusiva do Sabedoria Cósmica ainda, tá? Daqui a pouco a gente pode ter uma exclusiva nossa. Mas a questão é assim, é que pode ser outra toalha, tá bom, gente? Então assim, se eu achar uma toalha diferente, pode ser. Posso imprimir aí, professor, o arquivo que você deixou, tem um arquivo aqui embaixo, vou deixar aqui também, da mandala? Pode. Eu posso comprar uma toalha um pouco diferente? Pode. A única coisa que eu vou pedir para você é não usar uma toalha com signos invertidos. Como assim, professor? Então vamos lá. A ordem dos signos, tá?
a ordem que a gente usa para fazer análises astrológicas ocidentais e que a gente olha no céu e entende o signo assim também, é Áries, depois vem Touro, mas Touro vem no sentido anti-horário. E você vai achar a toalha que os signos estão no sentido horário. E aí não dá, tá bom? Por quê? Porque você vai sair do sistema que a gente montou aqui e também se você for fazer as análises com as mandalas tradicionais, você vai ter problema, tá? Existe essa configuração por aí? Existe, mas ela é mais excêntrica, tá? Ela não é a configuração que a gente usa na astrologia mesmo. Assim, usa na astrologia do dia a dia. Não é que ela é errada, é uma outra maneira de ver. É a mesma história do mapa mundial de ponta cabeça. É perfeitamente possível fazer, só que não é o que é usado e você vai se confundir. É isso, tá? É claro que não é exatamente isso, né? O caso do mapa mundi tem outras questões, mas aqui é interessante que você mantenha essa ordem para você aproveitar o conhecimento, tá bom? Então é isso daí. Então procura uma toalha que você saiba a ordem nesse sentido aqui, né? Então se você for no sentido horário, Peixes tem que vir depois de Áries, né? E você tem que saber os símbolos também. E você tem que estudar o que a gente propôs aqui na aula passada, né? Que é a nossa mandala que a gente vai usar hoje também bastante, tá bom? Recadinhos dados. Acho que é isso por enquanto. O material da aula tá aqui embaixo. E então vamos lá, né, professor? Tanto tempo você ficou esperando aí, né? Pra gente resolver isso daqui. Pessoal, é o seguinte. A gente vai pra mesa, tá? E eu vou fazer tiragens. Eu quero que você entenda assim. Antes disso. Vou ficar aqui na tela já, né? Eu quero que você entenda, você precisa entender muito aqui, que o que eu tô mostrando pra você é uma das possibilidades de leitura dentro do Búzios astrológico, que é essa técnica que eu facilitei, né? Eu codifiquei, né? Formatei. Então, assim, tem muitas outras possibilidades, né? A gente não vai resolver isso aqui. Só que essa técnica dá para você ler, fazer leituras. Tá tudo certo, tá? Então, é uma possibilidade, é uma ponta de um iceberg, mas já dá para você fazer. Não posso, numa aula de um curso que tem que ser prático, entrar em detalhamentos, refinamentos, né? Me perguntaram lá, professor, mas e o búzio aberto, né? E o búzio fechado, que é quando o búzio cai aberto no lado natural ou fechado, né? Que é quando ele cai virado assim, mas nesse corte artificial. Primeiro que esse não é um padrão, né? Tem gente que chama essa parte de aberto e essa de fechado, então tem essas opções todas. E outra, cair aberto, cair fechado, vai trazer alguma informação pra gente. Então aqui a gente não vai cair nessa sutileza. Eu estou usando até os búzios que eles são todos fechados já naturalmente, ó. Não são cortados aqui, né? Ó a diferença. O búzios que vem cortado artificialmente, ele vem cortado aqui. Por que ele é cortado aqui, né? Por quê? Porque aí ele pode cair assim, né? De pé, ó. Né? Ele vai ter apoio. Né? Ele pode cair assim. Quando eu jogo, ó, ele pode cair assim. Esse búzios que não é cortado, se eu jogar, a tendência, ó, ele pode cair assim. E ele pode cair assim, mas ó, já caiu de lado. Né? Ó, ele tá de lado, ele tá como? Ele tá assim ou assim? Não dá pra saber. Então é isso. Mas nós vamos usar esses, tá? Esses búzios que são... que estão sem o corte artificial, porque pra gente vai importar a posição. Vamos usar 3 búzios. Pode usar mais? Pode, tá? Então a gente pode usar mais. Nessa técnica até 7 búzios, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos fazer tiragens. Como que a gente vai fazer? Precisamos de um cliente, né? Precisamos de uma pergunta. E o cliente aqui, deixa eu arrumar aqui a tela desse cliente, vou deixar aqui. A gente vai melhorar aqui, ó, conselho amoroso para Natália. Vamos começar assim, ó. Conselho amoroso o quê? Ela tá namorando, ela tá solteira, ela quer arrumar alguém? Não, é um conselho amoroso. Vamos começar por um bem simples. Então, já que a Natália não falou muito, eu vou fazer o que ela pediu. Gente, importante uma coisa aqui, ó, nome completo, tá? Eu vou colocar só esse nome e data de nascimento. Ó, 12 do 3 de 2004. É uma jovem, né? Pra mim é uma jovem, né?
Para minha idade é uma jovem ainda. Então a jovem Natália precisa de um conselho. Por que a data de nascimento? Porque a gente precisa se conectar com a pessoa, tá bom? E eu faço geralmente assim. Nesses tempos digitais eu anoto e deixo na minha tela, tá bom? Você não, assim, tá aqui na sua tela, né, do vídeo, mas está na minha tela do computador também aqui. Eu deixo o nome assim, quando eu vou fazer leitura de tarô, quando eu vou fazer leitura de baralho cigano, quando eu vou fazer leitura de búzios, qualquer tipo de leitura, de cartomancia, eu deixo o nome na minha tela e uma foto, gente, tá? É bom ter uma foto da pessoa. Às vezes a pessoa não quer dar, mas e eu entendo isso, mas é bom ter, tá? Então eu vou colocar isso aqui também, porque a gente já vai entendendo tudo o que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui. E temos da Natália, então, além de tudo isso aqui, uma foto. Tá, professor, você falou que ia falar de como preparar a mesa, essa parte aí, exatamente. Então chegou a hora. Eu vou aproveitar aqui para falar com vocês. Gente, os búzios, os seus instrumentos de trabalho, as minhas guias, elas já estão abençoadas, né? Quando eu ia no centro, né, na Umbanda, essa guia aqui, pelo menos 2 delas, enfim, passou por uma consagração, né, no centro. Mas isso aqui é uma informação que você esquece. Vamos pensar que você não é da Umbanda, você não é do Candomblé, e você vai começar a ler o Búzios Astrológico. O que eu aconselho você? Todos os seus materiais de trabalho, eles têm que ser consagrados. Então, aqui eu uso essas guias para segurar os búzios. O que você vai fazer? É claro que aqui, gente, só uma indicação rápida de como você pode fazer isso. Todos os seus instrumentos, né, os búzios e tudo mais, você vai fazer uma consagração. Uma consagração universalista. Então, o que você vai precisar? A gente não vai fazer aqui, tá? Você vai precisar de uma vela, tá bom? E eu gosto sempre de usar o elemento água. A minha tacinha não tá aqui e eu vou me permitir buscar a minha taça, tá? Espera um pouquinho aí, já volto. Aham, voltei com a minha tacinha. Ó, a minha tacinha aqui, né? Ela tá sem água aqui, porque eu não vou fazer o ritual aqui. Elemento terra, eu geralmente uso, ficou escuro aqui, né? Elemento terra, uma pedra, e elemento ar, a minha pena. Eu tenho sempre os elementos aqui. Não vai dar para aprofundar muito isso, mas fogo, terra, ar e água. Pena simboliza o elemento ar. Uma vela que só tem aqui, né, o castiçalzinho, ela vai representar o elemento fogo. Elemento água, claro que tem que ter água aqui, e o elemento terra com uma pedra. O que a gente faz? A gente vai fazer aqui uma prece. Para quem? Para os orixás, para o Espírito Santo, né? Para o Deus e para a deusa da Wicca, né? Uma prece para o universo, como você quiser. Estamos num espaço universalista, então não confunda, tá? Não, tem que ser para isso a prece. Não, a prece vai ser dentro das suas crenças. As minhas crenças são muito sincréticas, tá, gente? Eu sou uma pessoa que tá, assim, tem uma visão muito fragmentada, né? Não estou dizendo que é bom, não. Fragmentada. Então, assim, eu vim de um lar que era cristão, né? E só que eu já era um cristão sincrético, né? Qual a igreja que você vai? É católico, é protestante? Não, era tudo misturado. Para mim, Jesus é o meu ídolo, ainda eu falo assim, né? É um exemplo de comportamento, então é um modelo de comportamento para mim, e é para quem também eu dirijo minhas preces, também, tá? Mas eu também sou sincrético com a Umbanda, né? Sou sincrético com a religião da Wicca, o Deus e a deusa, né? Que eu tenho muitas imagens de Umbanda aqui, mas eu tenho São Francisco ali atrás, e eu também assim, estive, vamos dizer, envolvido, né, com as filosofias mais cósmicas, né, para não dizer extraterrestres. Então eu tenho uma visão também mais, assim, vamos dizer, mais fragmentada, acho que a palavra é essa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a hora que eu vou fazer oração e prece depende muito do momento, né, aonde eu vou apontar isso, é o que eu estou sentindo. A egrégora do baralho cigano, do tarô,
né? Tudo isso. O que é isso? São espíritos? São energias? Não sei. Eu não sei dizer, gente. Quem tem toda essa sabedoria, então me fala, né? Tem certeza do que são as coisas. Como é Jesus, onde ele está, e como que é, eu tenho certeza, porque está escrito aqui, sabe essa coisa? Então eu respeito quem, enfim, né, quem quer pensar assim, mas eu não penso. Então para mim é muito difícil, tá tudo definido, eu sei exatamente, né, o que tem no pós-morte, sabe essa coisa? Eu sei, vou morrer, vai acontecer isso, pronto. Né? Eu até admiro até quem tem essa certeza. Mas a certeza que eu tenho é que eu me conecto com essas coisas do outro lado, né, e elas se movimentam por essas imagens, né, que eu consigo identificar. Quando eu chegar lá eu vou descobrir o que é mesmo, né? ou como funcionavam as coisas. Então, tudo isso para dizer que você pode fazer uma prece que você quiser. Como essa prece? Do jeito que você quiser. Mas, obviamente, estou apresentando meus instrumentos de trabalho para eu poder fazer a leitura. Claro que é uma prece, né, gente? Não é do jeito que eu estou falando aqui. Eu ia me conectar, acender a vela com a água, e eu posso apresentar de várias formas. Eu posso apresentar isso aqui, ó, vou apresentar para o fogo, vou apresentar para a terra, vou apresentar para a água, vou apresentar para o ar. Posso jogar um pouquinho d'água? Pode. Né? Posso passar em cima da vela? Pode. É tudo muito intuitivo. O que importa? Aqui, ó. Tá? É aqui dentro. Por isso que eu não gosto, aí assim, uma preferência minha de religiões muito ritualizadas. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para fazer isso você só pode se você fizer aquilo. Tem pessoas que têm esse perfil mais capricorniano, né? Não precisa ser capricorniano, mas tem pessoas que têm esse perfil. A gente não falou de Capricórnio aqui, ó, que Capricórnio é estruturar, então tem gente que tem esse perfil estruturante, que não é ruim, só que assim, é difícil aí nesse caso, essa pessoa entrar num contexto que nem o nosso aqui, quando está tudo muito solto. Então, como eu não gosto muito de ritualização, então eu prefiro fazer as coisas da maneira que toca aqui. E quando o ritual não toca aqui, eu não quero fazer. Ah, mas se você não fizer, você não faz parte da religião. Por exemplo, um exemplo assim. Toda religião tem isso, então eu prefiro sair. Né? Já saí de várias, viu? Várias religiões, porque não faz sentido. Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que tem que ser assim? Ah, não, mas todo mundo aqui faz assim, acredita assim. Então eu não consigo acreditar, eu não vou fazer só para fingir que eu tô, né? Pertencência de grupo. Não dá para pertencer no grupo se tem 5% que eu não acredito e não concordo. Eu não vou engolir, né? Gente, não é exemplo para vocês não. Tô falando que eu funciono assim. Então não é fácil também viver dessa forma, tá, gente? Bem, você fez a consagração, tudo com respeito. Professor, posso consagrar a toalha também? Pode, tá? Ela vai estar na mesa, né? Você vai estar fazendo o ritual ali, você apresenta e faz a consagração, tá bom? Vamos lá então, ó, a gente vai fazer uma leitura, vamos fazer algumas, né, gente? Não vamos ficar aqui fazendo 50 leituras, mas é só para vocês terem exemplos. E agora a gente vai fazer dinâmico mesmo, né, gente? Vamos lá fazer as leituras. Vocês estão ansiosos aí, né? 3 aulas, afinal de contas, né? Como que a gente ia terminar isso? Você deve estar curioso, curiosa aí. Ó, deixei aqui mais ou menos. Isso aqui não precisa estar no padrão, viu, gente? Assim, eu tô colocando essas guias só para ela não escorregar para lá, ó, minimamente. Só isso. Coloco aqui no meio, tá bom? Gente, vamos lá então. Vou virar aqui, ó, clarear um pouquinho mais, mas já tá bom, né? Chegou aqui a Natália. A Natália perguntou: quero um conselho amoroso. Não deu muita informação, né? Não tô sabendo o que é, se ela tá casada ou tô solteira, eu vou tirar o conselho amoroso, tá? Eu vou começar com um búzio, tá? Um búzio apenas. Isso daqui normalmente é feito para você energizar o búzios, tá? Assim, na hora de tirar, ó, ok? Para você imantar. E o que você faz enquanto você está fazendo isso? Você pensa na pergunta. Eu vou tirar a pergunta, eu vou deixar aqui até eu jogar, depois eu tiro para ver onde caiu, né? Eu tô pensando na Natália, eu tô olhando a foto dela, eu tô pensando na pergunta e eu geralmente tô assim, ó, pedindo para a egrégora, pedindo para Deus, pedindo para o universo que me ajude a ser um instrumento de colaboração na vida dela naquele momento. Isso é importantíssimo. Eu tô pedindo, eu tô sentindo, eu tô vibrando isso para eu ajudar, tá? Então nessa eu tô vibrando, claro que aqui não é fictício, né, mas eu estaria fazendo isso e aí eu solto búzios. Onde? O máximo no centro que eu conseguir. Porque se você soltar aqui embaixo, né, pode ser, agora ele foi para cima, mas pode ser que a tendência seja ele ficar por aqui. Você tem que soltar ele no centro, no olho aqui, tá bom? Soltei, ele veio para cá, né?
Ó, ele foi assim, foi pro lado contrário, né? Que foi da outra vez que eu joguei aqui agora. Então, o que acontece? O que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que ter esse olhar, vamos dizer, geométrico, para entender qual signo que ele está apontando. É claro que eu vou pensar que essas linhas aqui, ó, essas duas linhas estão indo para o centro. É uma pizza. São 12 pedaços dessa pizza. Aqui, acho que não tem confusão. Está em Câncer, tá? E está bem próximo também. Como que eu vou interpretar isso? É claro que aqui a gente está numa aula, eu vou te ajudar trazendo na aula aqui, ó. A gente tem aqui esse espaço que eu expliquei para você, que fala da família. Câncer tem essa ligação com a família, com a maternidade, né? Com o acolhimento. A regência de Câncer é a Lua. Professor, eu não sei nada disso. A gente falou um pouquinho na aula, é claro que você tem que aprofundar os seus conhecimentos astrológicos. O que quer dizer isso? Como que eu entenderia? Emoção. Eu vou virar para ela e falar emoção. Natália, seu conselho é emoção. Né? Pronto, pode levantar e ir embora. Aí que mora o grande perigo dos oráculos também, de você estudar por palavras-chave. Aí eu não consigo interpretar emoção. O que eu falo para ela? Gente, aqui é uma tag para um significado. A Natália está buscando um conselho. O conselho é que ela tem que trabalhar melhor, né, na vida amorosa dela, o lado dela do feminino. Ela tem que se abrir mais para as emoções. Ela deve estar muito dura, tá? Ela deve estar muito querendo ser muito criteriosa e ela está esquecendo do lado da emoção. Às vezes isso tem a ver com pessoas que estão muito tentando resolver a coisa, sabe? Essa pessoa aqui, como que ela é? Onde que ela mora? E ela é mais alta do que eu queria, né? Tentar essa coisa mais burocrática. Eu quero casar independente de quem seja, sabe essa coisa? Mas espera aí, eu tenho que sentir. Então você tem que abrir mais o seu coração, você tem que expandir mais esse lado, Natália. Entendeu? Então, assim, para que as coisas deem certo, eu não sei se você está casado, ou se você está namorando, ou quer namorar, quer se relacionar, você tem que trabalhar mais o feminino. De repente até um pouco a vaidade, né? Trabalhar um pouco mais esse lado, para você conseguir as coisas. Olha que interessante, na astrologia, por isso que essa mandala desse jeito é boa. O signo oposto sempre é mais ou menos o oposto. Oposto a gente tem quem? Capricórnio, que é estruturar. Pode ser que ela tá muito aqui, ó. Muito Capricórnio, tá muito querendo resolver as coisas no formal, né? Lembra que a gente falou que Capricórnio tem a ver com tradição? Então, assim, casamento também, essa coisa, o por fora, ela tem que olhar o por dentro. Então aqui eu já teria um conselho para ela, tá bom? Vamos lá, vamos tirar outro conselho? Vou tirar com uma runa ainda, tá bom? Professor, posso fazer tiragens com uma runa? Pode, geralmente a gente vai fazer com mínimo com duas, mas eu quero aqui fazer com vocês com uma, tá bom? Primeiro, né? Então vamos lá. Conselho para quem? Para Natália de novo. Chegou outra Natália aqui. Vixe, foi exatamente o contrário, né? Chegou outra Natália. Vamos fingir que é outra Natália, ou a mesma Natália, sei lá. Então, agora foi pro oposto. Olha que interessante. Olha como a egrégora ajuda na aula, né? Ó, a pizza é essa daqui. O que acontece aqui? Provavelmente, então o que eu vou falar para Natália? Qual é a palavra, professor? Palavra é estruturar. Como que eu traduzo isso? Claro, gente, tem a intuição aqui também. Aí eu vou falar uma coisa com você. Ontem uma aluna perguntou para mim assim, falou, professor, eu achei demais, né? Me diga 3 coisas, na sua opinião, que eu tenho que ter para ler um oráculo. Eu até gravei um vídeo, gente. Acho que foi isso. Eu gravei um vídeo. Acho que eu fiz até um stories com isso daí, não sei. Gravei em algum lugar, eu gravei isso. Ou pra ela também, que é o seguinte, ela falou 3 coisas. Eu queria que você resumisse só pra eu entender quais as 3 fundamentais. Eu achei muito bom, porque assim, eu consegui resumir também como eu penso. Se forem 3 coisas, eu separaria assim. Primeiro de tudo, para você ler, a vontade de aprender, de desenvolver, então assim, um ímpeto de estudar e de aprender. Quem não quer aprender, dificilmente vai ler o baralho fluindo. E aprender não é só livro, não. Eu quero desenvolver isso aqui.
Eu quero aprofundar esses segredos. Pode ser num livro, pode ser na prática, tá? Então começa por aí. Mas é claro que é interessante aqui, eu estou falando para vocês de estudar mesmo, entender como funciona cartas e coisas. Vale para cá também, estudar. Outra coisa que é importante, você ter a intuição, desenvolver a intuição, se você não tem, né? Ou usar a sua intuição que você já tem. Isso é fundamental, que é isso que eu estou falando aqui. E a terceira, só para ficar aqui, que eu falei para ela, o espiritual. Não tem como você mexer com o oráculo, na minha visão, sem você pensar que isso daqui está transcendendo os limites do ordinário. Eu tenho que me conectar com algo espiritual. É com a cigana, é com o orixá, é com Jesus, é com os jeans, né? É com a deusa da Wicca, né? É com a Freia, porque eu estou lendo as runas, não sei, mas você tem que se conectar, eu acho. Gente, então a intuição é importante aqui, assim, porque a intuição também vai fazer com que eu use esse estruturar e dê a resposta. Para mim, mesmo num treino aqui, é assim, a Natália, a vida na Natália amorosa, ela quer que a vida ande, só que ela não está conseguindo, na prática, fazer as coisas acontecerem como tem que acontecer. Então, por exemplo, para eu namorar com alguém, eu tenho que ter um tempo, conhecer, né, a pessoa. Eu tenho que desenvolver isso, aí tem que esperar o tempo. Ó a palavra estruturar aqui, ó. Tudo tem a ver com estruturar. Se eu quero, por exemplo, eu estou no relacionamento, e meu relacionamento, eu estou casado, então assim, para eu viver uma vida de casado, eu tenho que saber dividir, organizar a vida, organizar a rotina, a minha, da pessoa. Então depende do que a pessoa também queira estruturar as coisas. Então é isso. Eu diria que ela tem a palavra estruturar, né? Então eu diria que ela tem que estruturar, mas melhorando isso, ela tem que organizar a vida amorosa dela. Se ela está sozinha, ela tem que fazer o planejamento, se ela quer estar com alguém, né? De onde encontrar essa pessoa, porque se eu vou no lugar A, eu encontro uma pessoa A, se eu vou no lugar B, eu encontro uma pessoa B, né? É engraçado, teve uma cliente minha que falou assim, olha, eu não sei porquê, mas eu detesto música. Acho que era um monte de estilo de música, pagode, sei lá, né? E é o terceiro namorado que eu arrumo que ficou ouvindo. Eu não sei se era pagode, gente, tá? Música que ela não gostava. Só que ela ia encontrar as pessoas, e até engraçado, ela riu depois, todas as pessoas que ela encontrava nesse momento, eram os namoricos, assim, ela ia numa casa de shows que tocava esse tipo de música. E aí ela percebeu, falou, não, agora eu não vou mais, né? Porque é óbvio, né? Se você vai num lugar A, é o que você está procurando. Mas isso daí é o menor dos problemas. No dela até é engraçado. O problema é quando você encontra pessoas violentas, pessoas depressivas, né? Então assim, você vai num lugar que as pessoas estão, né, assim, predispostas a isso. Né? Tem lugares, assim, tem grupos na internet. Então onde que você está conhecendo essas pessoas? Qual o perfil delas? Qual o assunto? Você tem que fazer isso, tem que pesquisar, tem a ver com estruturar, né? Então se você procura pessoas dentro de um tipo, tem estilos de música, tem tribos que são daquele jeito. Não estou dizendo se é bom ou ruim, né? Então, por exemplo, tinha um estilo lá, não é os góticos, gente, tinha um outro estilo lá do pessoal que ficava muito triste, né? E tal. É um outro lá, né? Que o pessoal ficava chorando. Eu não sei, tinha uma coisa assim, né, gente? Acho que é emo, é isso? Eu não sei, vocês falam aí. Tinha um estilo que, assim, eu tinha um aluno meu que eu dava aula de música, né, gente? Que ele era assim, ele chorava, e ele falou que essas meninas gostavam de um homem que chegava chorando, reclamando, depressivo. Olha que coisa, né? Eu achava esquisito aquilo, né? E as meninas gostavam também desse perfil, né? E tinha uma coisa assim. Gente, se você é uma menina e tá vendo e você também gosta disso daí, vai xingar o professor. Mas, assim, eu achava aquilo assim, óbvio, né? Você só vai encontrar gente depressiva nisso daí, depois não reclama, né? Tá bom? Depois me fala que estilo de música é esse. Vamos lá, professor. Muita conversa. Eu quero mais o quê? Perguntas diferentes. Tá, eu não vou fazer pergunta diferente ainda, mas eu vou colocar 2 búzios, tá bom? E eu vou fazer eu só vou mudar a pergunta. Pode ser? Vamos lá. Então, ó, Natália. A mesma Natália. Ó. Meu namorado está distante. Perdoa a tosse aí, gente. Distante. Faz uma semana estranho. O que está acontecendo? Ó, esse é o tipo de pergunta, gente. Deixa eu diminuir aqui para você ver, ó.
É um tipo de pergunta que é assim. Deixa eu apagar já a data de nascimento dela. Qual é a pergunta? Sempre pensa assim, porque você vai tirar para a pergunta. Ela quer saber o que está acontecendo essa pergunta. Ela não quer um conselho, ela perguntou só isso para mim. Percebe? Muita gente se perde na hora de ler oráculo com isso, porque sai as cartas e fala o que eu falo para a pessoa. Mas o que ela está perguntando? Não é um conselho, ela não está perguntando o futuro da relação, ela está perguntando o que está acontecendo. Na hora que eu vou girar os búzios aqui, né, faz uma semana que ele não... faz uma semana, né, desculpa. Faz uma semana estranho, que está estranho, não, perdoe, que está estranho. Se ela pergunta isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou responder o que ela está perguntando, é isso, tá? Então assim, eu vou falar o que está acontecendo. Aí, enfim, o que ela perguntou. Vamos lá, vou tirar 2 búzios, venho bem no centro. Quanto mais alto você tiver, mais ele vai espaçar, então se você quer que ele não corra muito, deixa numa distância média, mas também não vai fazer isso, né, gente? Porque daí não vai andar, aí você não vai saber onde está, então tenta aqui. É claro que se ele não quiser andar, ele não anda também, ó, vou deixar aqui, tá bom? Ó, os 2 búzios foram para o lado direito, só que você tem que olhar com atenção uma coisa, o epicentro. Você pode falar, esse búzio aqui, ó, dá para cá, esse búzio aqui dá para cá. Não, se eu ver essa rodinha aqui do centro, por isso que tem esse olho, ele tá desse lado, ó, tá para Virgem, tá bom? E esse daqui está para Escorpião. Então, essa resposta aqui, ela vai falar, nós temos 2 cartas, tá bom? Então é como se fossem 2 cartas. Eu tenho uma carta que vai ter a ver com Virgem e outra que vai ter a ver com Escorpião, que está aqui, ó, que está bem perto do Escorpião, aliás, está mais forte. Então aí que a gente começa a falar das distâncias. A primeira mensagem, a primeira que eu coloco para a pessoa, que seria a primeira carta, é a que está mais próxima do signo nessa técnica. Então a gente teria aqui Escorpião, que fala de segredos, né? Que fala da intimidade também sexual. Lembra que a gente falou que Escorpião tem a ver com o universo sexual? A gente nem falou muito isso na aula, mas falando para vocês. O Escorpião tem a ver diretamente com sexo, tá? O signo do Escorpião. Porque a casa tem a ver com isso, com vida sexual. Intimidade, né? Isso daí. Mas tem a ver com segredos também, eu falei para vocês, porque o Escorpião é quietinho e tudo mais. Então, o que acontece? Há um problema nessa relação para você, Natália. Coitada da Natália, né? Hoje é o dia dela. Natália, há um problema, porque ela perguntou o que está acontecendo, do problema. Ela não está pedindo conselho. Você vai falar, vou ter que melhorar a vida sexual, tal. Pode ser até que tenha, mas ela está perguntando outra coisa. Então a primeira mensagem, a principal é assim, Natália, há uma questão aí que pode ser que ele não está tão envolvido com você, assim, nesse lado afetivo, né? Tem alguma questão aí, vamos dizer assim, da própria atração da relação, né? Pode ser que vocês estão perdendo um pouco esse encanto. Você perguntou, eu estou falando, né? E outra coisa, provavelmente ele está escondendo alguma coisa, tá? Então, assim, é o que a gente pode falar aqui de primeiro, tá bom? E, em relação a isso também, lembra, gente, que Virgem tem a ver com saúde. Eu falei isso para vocês, ó, isso aqui tá apontando para Virgem. Mas a palavra que eu coloquei para vocês era cuidar, né? Porque tem a ver com cuidar de tudo, da rotina, do trabalho, da saúde. O que eu diria para ela? Assim, aqui essa carta já tá pedindo, aí sim, é um complemento, né, da leitura. É assim, que há uma necessidade do que está acontecendo aqui, né, de ter mais cuidado. Ah, professor, mas você falou que não é para eu dar conselho. Mas veja só, aqui eu estou tirando uma decorrência. Você vê que esse búzio está longe do cuidado? Eles não estão cuidando da relação. E ela também não está. E o que é cuidar da relação? Cuidar da relação é dar a atenção que deve se dar, ficar de olho se não tem outras pessoas em volta, né, que podem estar tentando atrapalhar essa relação, não dar o que a outra pessoa precisa, né, ou também não olhar que tem pontos da relação que estavam arrefecendo, se enfraquecendo e você não deu atenção.
Então, assim, cuidar da relação é você observar tudo que é necessário para o outro e para mim. Então, há uma necessidade de cuidar, porque está distante esse búzio também. Olha como ele está distante. Vocês não cuidaram muito bem da relação, você ou ele, e ele está escondendo alguma coisa aí, né? Então, o que eu diria para ela, e ela não pediu isso, eu sei que ela não pediu, mas assim, o final da história podia até tirar um outro búzio. Eu não vou tirar, tá? Porque eu falei que ia tirar só 2. Ela tem que ter uma conversa com ele, né? Tem que conversar com ele. Ter uma conversa e expor isso, tá? Expor que ela tá achando que ele tá estranho, o que ele quer, o que ela quer e tudo mais, tá bom? Vamos judiar da Natália de novo? Vamos lá, mesma pergunta, professor. É bom a mesma pergunta porque a gente vai vendo, né, outras possibilidades. Meu namorado tá distante, faz uma semana que tá estranho, faz uma semana, ela deu um tempo exato, ela percebeu quando começou isso, né? O aqui, ó, abri, agora mudou aqui. Quer dizer, o escorpião continua. Falei, mudou, tá aqui, né? Só que tem uma primeira mensagem aqui, ó, que foi lá em cima, tá bom? Lá em cima, ó. Bem, a pergunta é o que está acontecendo. Eu diria para vocês que não mudou muito a situação, porque aqui, o que a gente tem? Aquário, lembra que a gente falou que Aquário é das invenções, das coisas novas, né? De expandir, né? Essa é a palavra-chave aqui, ó. Expandir. O que está acontecendo é que provavelmente ele, ou pode ser ela também, pode ser que ela está escondendo o jogo, ela fez alguma coisa, mas um de vocês está buscando outras coisas, né? E está querendo outras coisas, e isso está esfriando a relação. Como ele está estranho, se você não fez nada de diferente, às vezes, por exemplo, ela decidiu ir numa festa sozinho, ela nunca ia, ou ela decidiu começar a fazer coisas diferentes, sair com outras amigas que ele não gosta, sei lá, começou a expandir um pouco o que eles faziam e ele não gostou. Mas pode ser que provavelmente ele está fazendo isso, né? Ele está buscando essa expansão. E você sabe como o escorpião tem muito a ver com sexo? Gente, é que eu não quero entrar nesse mérito, mas eu poderia entrar nesse mérito, que tem uma pessoa envolvida aí, tem um motivo sexual, né? Então a tiragem não foi muito diferente, mas alguém está tentando buscar alguma coisa aí, fora de casa, né? Expandir. Não quer dizer que está buscando outra pessoa, mas está se desligando, né? Aquário. Lembra que a gente falou que Aquário é o oposto de Capricórnio no sentido da, assim, o Aquário quer sair das amarras e o Capricórnio quer segurar o signo, né? Então, assim, o Aquário, ele não tem apego. Eu não estou falando do aquariano, cuidado, não estou falando isso. Eu estou falando que o Aquário como signo, como energia, é uma energia sem apego. É o novo. Eu vou pro novo, eu vou inventar, eu vou buscar. Então, assim, por exemplo, a gente diz que o Aquário está ligado às invenções. Por quê? Porque o inventor, ele não pode ser pegado ao passado. Porque a invenção é exatamente a invenção é exatamente a quebra do anterior, né? Eu só invento se eu pego as coisas e faço uma nova ali. Se eu ficar pegado ao que eu já tenho, eu não invento nada, né? Então é isso. Então, assim, ou seja, o Aquário, ele busca o novo. Então ele não está apegado ao passado. Então pode ser que aqui ele já não está muito apegado a ela. Seria essa a mensagem. Tá bom? Vocês veem uma coisa interessante? Por que saiu a mesma mensagem? Porque a gente está conectado aqui com a egrégora e é como se a egrégora tivesse criado uma Natália e uma situação, né? Então a gente vai ter que mudar. Vamos lá. Senão vai ficar viciado aqui. Isso acontece muito, né, gente? Eu vejo isso aqui o tempo todo, né? Com oráculo e tudo mais. Vamos fazer uma outra tiragem. Ó, não vai ser a Natália. Eu vou colocar aqui, ó. Meu chefe vai promover alguém na fábrica. Qual o conselho para eu conseguir esta promoção? O que devo fazer? Pronto. Então, assim, tem uma fábrica, tem uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Deixa eu ver aqui. Madalena. Madalena.
ela nasceu, é uma pessoa mais velha, vamos pensar aqui, nasceu no dia 30 de maio de 62. Nossa, a pessoa já está, né, entrando na terceira idade. 62 ela teria quase 60, não sei, quase 60 anos, é isso, mais ou menos. Mais, né, acho que, enfim, mas vamos pensar, isso é importante porque ela tem uma idade já mais avançada, né, e aí isso, né, tem a ver também com a, né, vai ser promovida, né, então é uma preocupação, você tem que sempre pensar isso, né. Vamos, eu peguei uma pedrinha, cadê o meu outro búzios que tá, tá aqui, mas eu vou tirar só 2 aqui, e aí na próxima eu já tiro 3. Então a pergunta é, gente, olha só, presta atenção, a pergunta é, qual o conselho para conseguir a promoção? É só isso, tá? Ela quer um conselho, ela não pediu outras coisas. Então eu vou tirar 2 búzios para a gente ter aqui um conselho para ela, tá bom? O nome dela tá na tela, eu estou vibrando por ela, estou conectado com a egrégora, né? O búzios astrológico, já dizendo para você, não tem muito essa ritualística de como abrir, né, o jogo, pedir autorização, né, para Exu. Então assim, no jogo tradicional tem uma série de rituais, a gente já falou disso, tá bom? Que existe isso, só não falamos quais são esses rituais, mas você tem algumas coisas que tem que estar na mesa, então a gente está fazendo o nosso búzios aqui, tá, com todo o respeito, mas é o búzio universalista. Então eu vou lá, ela fez a questão, ó, vamos ver, conselho para ela, ó, já mudou de lado, a mesa já não está mais viciada, né, é assim que é. Bem, a gente tem alguma coisa muito importante aqui, tá aqui, e aqui eu já tenho os 2 conselhos para ela, tá? Para mim, aqui, ó, tá em peixes, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, ó, voltar na roda para ver que lado que tá mais perto da roda para avançar. São conselhos aqui bem, assim, da ordem, não é da ordem do técnico, né? É da ordem do sentimental. É claro que, gente, eu olho para a mesa, eu já vejo a resposta, por quê? Porque eu já tenho esse fundamento do signo, né? Já tenho esse ciclo da intuição, né, de ver o símbolo de uma carta. Quem lê baralho já vai ser super fácil desenvolver essa técnica. Então assim, eu olho e vejo, mas aqui eu tenho que explicar para você. Ó, câncer tem a ver com... A gente falou que tem a ver com emoção, né? Mas mais importante que isso é pensar que tem a ver com o contato mais amoroso, cuidado, né? E vocês vejam que aqui envolveu um chefe. Ela falou que tem um chefe, né? Então ela falou que tem uma pessoa, meu chefe vai promover. O que eu diria para ela já? Diria assim, ó, pensando aqui nesse tema da emoção, que câncer tem a ver com a maternidade também, você tem que desenvolver com ele, né, mostrar para ele uma relação muito mais próxima, né? Que você tem muito mais cuidado com a empresa e com o que você vai fazer, que você vai lidar de uma forma muito serena com as pessoas nesse lugar, e você tem que mostrar isso para ele. E também, nesse momento, os contatos com ele tem que ser um contato muito mais pelo sentimental, né? Não é você fingir, mas se você já é assim, você continuar assim, e você mostrar que você não é uma pessoa está competindo por uma vaga e você não está nem pensando no outro. É você se colocar à disposição com o que você tem de melhor. E nesse caso aqui, o que eu sinto é que, como esse búzio está muito perto aqui, né, você tem uma intensidade muito grande dessa energia necessária para isso, tá? E outra coisa, ó, a fé, tá? Lembra que aqui é o espiritual, ok? Ó, conectar o sagrado. Você tem que fazer suas preces e ter fé que você vai conseguir isso. Então toda essa resposta está girando em torno do quê? Está girando em torno do sutil, né? Não é assim, eu vou ter que ir lá fazer a melhor prova, eu vou ter que mostrar produtividade, né? Isso daí poderia ser aqui na casa 10, né? Que seria no Capricórnio, né? Ou eu vou ter que me comunicar muito e falar bastante, tal, né? Que seria aqui também. A competência tem a ver com Gêmeos, a casa 3, a gente já falou, né? Ó, a 3 é expressar, né? Tem raciocínio também aqui. Não é isso, ela tem que ir pelo outro lado. E desse lado que vai sair o resultado para ela. É o conselho que ela pediu, tá bom? Agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos tirar mais uma esqueci, é Madalena. Eu falei Natália, gente. Não, aqui é a Madalena, já mudou. Madalena é o nome de uma pessoa que teria essa idade, né, gente?
Eu tô encasquetado com isso, 62, 12. Ah, ela tem 60. Entendi agora. Se ela nasceu em 62, ela tem 63 anos. Pronto, resolvi o mistério. Tem 63 anos a Madalena. É um nome que seria de uma pessoa de 63 anos, seria, né? Porque tem isso, né, gente? Gente, esses dias eu conheci um Enzo adulto. Isso foi um... né? Comenta aí no comentário. Nunca imaginei isso, conheci um Enzo adulto. Porque Enzo, pra mim, aqui no Brasil, quem não sabe, Enzo tem 12 anos, no máximo, né? 11. É um monte de Enzo, gente. Eu não aguento mais ver Enzo na minha vida. Desculpa, aí tem mãe que tem Enzo aí, vai brigar comigo. Mas tem tanto Enzo assim no mundo. Eu vi um Enzo de 35 anos. Falei, gente, isso aí é uma raridade, né? Porque os nomes têm a ver, né? Com... O meu filho tem nome de velho. Eu falava, meu filho chama Francisco e ele tem 12 anos. Só tem ele. Ele nunca conheceu um Francisco mais novo ou da idade dele, né? Mas a gente teve os nossos motivos, né? O São Francisco tá ali atrás para provar. Vamos lá, Madalena. Vamos ver agora qual é o conselho, ó. Muito bem. O que a gente tem aqui, ó? Casa 2, forte. E a gente tem aqui o conselho também da estrutura, né? Que ela tem que estruturar um pouco, né, melhor aí também as coisas. Bem, o que ela pediu é qual conselho? Então vamos lá. Primeiro, touro tem a ver com abundância. A gente falou disso, tá? Tem a ver com o quê? Com prosperar. Mas touro tem a ver com uma coisa também. Por isso que aqui nesse curso a gente, né, eu estou indo do jeito que dá para você entender, mas eu tenho que buscar outras cartas na manga, né, do signo. O touro, ele é um animal pesadão, né, que pisa na terra, estável, tá? E ele é um animal que ele, assim, ele representa a força e representa a estabilidade também. Por isso que touro está ligado a essa coisa do material, né? A gente fala assim, o taurino gosta de curtir a vida, gosta de abraçar, de beijar, né? Do lado sensual também, aliás, Vênus é o regente. Mas o touro também gosta das coisas no seu lugar, financeiramente. Então, assim, estabilidade, tá? Prosperidade. Aí vem aquela coisa assim, mas a menina é interesseira porque ela prefere o cara que tenha, né, uma casa do que não tenha. Mas, gente, todo mundo gosta de ter conforto mínimo. Essa crítica que se faz às vezes à interesseira também eu acho injusta, porque assim como o homem, o masculino tem os seus atributos, o homem, essa coisa da conquista e tudo mais, a mulher tem essa coisa também, que não é ser sustentada, não é isso, mas de ter o conforto do lar, porque é ela que tem essa visão às vezes da estabilidade. Ops, sumiu, voltou. Ó, como o feminino ele tem a ver com cuidar, né, com cuidado, então a gente pode pensar que numa média, né, geralmente as mulheres que vão ter esse atributo do cuidar. E por que eu estou falando isso? Porque o da interesseira, até me perdi. A interesseira, muitas vezes, assim, ela prefere um homem que tenha mais recursos do que um que não tenha, é porque ela sabe que ali naquela sociedade com aquele homem vai ser melhor a vida dela instintivamente para a prole também, não é? Então é isso tem a ver com instinto. Você vê que é arquetípico essa história de o homem tá com um carro melhor, aí a mulher se interessa, não é que ela quer o carro para ela, né? Algumas podem até querer, mas às vezes tem uma visão que ali eles conseguem fazer mais juntos, né? Do que o contrário, porque tem um homem aproveitador. Isso é arquetípico, gente. O homem aproveitador, que ele vem, não é porque ele não tem nada, não é isso, mas é porque ele vem para se aproveitar dos recursos da mulher, inclusive dela mesma, né? Então aí esse homem é o homem que vai levar ela à ruína. Então tem essa coisa arquetípica. E também tem a mulher interesseira, claro. O que eu estou falando aqui, gente, tudo isso, professor, tudo isso para dizer o quê? Que touro tem a ver com uma necessidade de ter mais estrutura financeira, tá? E o taurino, ele tem essa busca, tá? Da estabilidade financeira no mundo. E voltando para Madalena, eu não falaria tudo isso para Madalena, estou falando para você. Para Madalena, o que eu diria aqui é assim, é que para ela conseguir essa vaga, primeiro, ela tem que fazer mais acontecer no mundo real. Ela está conseguindo fazer o trabalho dela de forma
assim fazer acontecer, mostrar que acontece, ela está mostrando para o chefe dela que ela pode trazer a prosperidade para a empresa. Ela está mostrando para o chefe dela, aí no exemplo que eu usei, ela está passando com um carro bonito na frente dele. Eu não estou falando de dinheiro, gente, mas ela está passando, mostrando o que ela pode fazer, é isso, né? Ela está mostrando isso, ela está conquistando, ela está usando assim o que ela tem de melhor no trabalho dela. Então ela tem que conquistar o chefe dela com ações, tá? Ações no mundo, tá bom? E aí as coisas vão acontecer, tá? É o melhor conselho que eu dou para ela. E aqui um outro conselho que fica é o conselho de Capricórnio, ou seja, tá mais ou menos no mesmo lugar, né? Aliás, os dois signos são signos de terra, ó que interessante. Aqui a gente não vai poder aprofundar isso, né? Os dois têm a ver com realização, e nesse caso aqui tem a ver com organização também. Então ela tem que fazer, mostrar mais, de repente ela é muito tímida, tem que ir lá fazer, ó, eu faço isso, esse relatório eu faço, isso eu consigo fazer, sabe? Às vezes touro também tem a ver com se ela se arruma bem, ela tem esse lado todo, né? Arruma a mesa dela direitinho também, e aí tem a ver com Capricórnio. Ela tem que estruturar. Ela tem que mostrar que ela consegue fazer as coisas de uma forma direita. Então pode ser que ela, assim, de uma forma direito, assim, de uma forma estruturada. A palavra é essa. Pode ser que ela seja um pouco desorganizada, né? Pode ser que ela não seja muito organizada. Então é isso, tá bom? Gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma tiragem para você aqui com 3 agora, né? Eu falei que a gente ia usar 3. Então eu quero para essa daqui, ó, que vai ser nossa tiragem aqui já mais complexa, uma outra pergunta. Ó, as pessoas querem saber o quê? De amor e dinheiro, né? Gente, essa é a maior parte das questões, e se você não lê oráculos, você vai ver que é isso daí mesmo, né? As pessoas raramente querem saber de outros assuntos, né? Então assim, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Minha filha foi morar em outro estado aqui do Brasil, por exemplo, né? Outro estado, outro país, né? Não nos falamos há, sei lá, 5 anos. Aí ela fez 2 perguntas. Seria bom ligar para ela? Essa é a segunda pergunta. A primeira vai ser: como ela... Não. Ela está receptiva para mim? Seria bom procurar ela? Aí já vou dizer para vocês aqui, ó, para facilitar, né? Eu conto por fora aqui, né? Ela brigou com a filha casou, né? Foi morar, ou já estava lá morando, ela brigou. Elas estão há 5 anos sem se falar. Aqui é a Fátima, tá? Fátima, a mãe, tá? E a filha é a Sabrina. Faz sentido, né? Se eu dissesse que a Sabrina é a mãe, a Fátima é a filha, vocês iam estranhar. Porque é isso, né? Os nomes são de época, né? Tem a ver com época. Faz mais sentido, é a filha, tá bom? Eu vou colocar a data de nascimento. Ela me mandou uma foto dela e da filha, tá? Na suposição aqui. Então a história é a seguinte, ó, a Sabrina foi morar num outro estado, tá casada lá, elas brigaram, deve ser alguma briga muito feia, e ela ficou 5 anos sem se falar. Só que a mãe tá sentindo saudade, quer saber, primeiro, como que tá a filha, né? Está receptiva a ela, né, sobre isso, e segundo, ela queria saber se seria bom ligar para ela, tá? Aqui, gente, olha o que acontece, né? A gente tem, assim, o Búzios Astrológico, ele tem muitos recursos, né? Então, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente pode pensar em estruturas. E é claro que aqui eu tô sendo, né, bem prático com você, mas assim, a gente tem 2 perguntas, tá bom? E a gente tem, assim, 3 búzios. Então, o que eu vou fazer? Eu quero primeiro saber da situação, né? Da situação, como que a situação tá. Então, um búzio vai me falar disso, tá? O outro búzio vai falar se ela está receptiva a ela ou não, e se seria bom ligar para ela, tá?
são 3 búzios. A ordem desse búzio vai ter que ver com a distância do signo, aqui para mim, nessa técnica que eu estou mostrando para vocês, tá? E aí eu vou ter que ter esses búzios claramente para mim, né, um mais distante que o outro. Se isso não acontecer, a minha intuição vai ajudar. É isso que eu ia falar para vocês. São 3 búzios. O primeiro, eu que tenho que decidir isso, tá? Antes. O primeiro búzio vai falar da situação, como que tá bom? A situação seria mais ou menos um diagnóstico dessa situação, que é da relação dela com a filha, porque se ele sair bom, já tem alguma resposta. Depois vai falar se ela está receptiva e depois se seria bom ligar. Então vamos lá, eu vou ajudando você aqui para você não ficar confuso, né? Ó, eles foram bem longe, tá bom? Eles estão bem distantes e essa tiragem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de novo porque eu sei que vai ser complexa para explicar para vocês. Eu vou chegar mais perto aqui, tá? Mas ela valeria, tá bom? Eu só não vou porque a gente vai ter que entrar em outros fundamentos que não vai dar. Vou deixar mais perto aqui, ó. Pronto, já melhorou. Tá, então o que a gente tem, ó? A gente tem 3 búzios aqui. Um que vai ser o mais perto do signo é o primeiro, o mais distante é a segunda pergunta e o outro é o terceiro. Eu tenho que lembrar o que eu coloquei aqui. Eu falei que o primeiro é uma avaliação da situação. Que esse búzio já está bem em cima do signo. Ele foi bem forte aqui. Depois a segunda pergunta, se ela está receptiva a mim, tá? Tá aqui a resposta, tá bom? E a terceira pergunta, se seria bom ligar para ela, a resposta tá aqui, ok? Então vamos lá, eu vou ajudar aqui na nossa leitura. A gente tem uma situação aqui, ó, que é a seguinte. Quando um búzio esse búzio está na divisão de 2 signos, a gente tem algum tipo de conflito assim, de indecisão no búzios. Então essa daqui não vai ser tão fácil. Esse é o segundo, tá? Porque o primeiro é o que está mais perto do signo, esse é o que está mais perto dos signos depois daquele, e esse é o terceiro. Vamos começar pelo primeiro? O primeiro é assim, ó. O ambiente mudou da relação deles. Por quê? Porque expandiu. Aqui a gente tem Aquário falando da expansão. Lembra que aqui o termo é expandir, né? Então a situação não está igual estava 5 anos atrás. É isso. A primeira avaliação já diria para ela, ó, então você tem aqui uma situação bem diferente. Faz 5 anos que você não fala com ela e ela provavelmente mudou. Você também mudou, né? Mas a situação não está do mesmo jeito, né? Os motivos da briga são uns lá, né? Que você sabe quais são, né, Fátima? Mas isso daí vai se diluindo, né? Quantas pessoas a gente não vê fazer as pazes, né? E falando com você, aluno, né? Depois de 20 anos. Eu tenho, ó, você, provavelmente até eu, né? Tem gente que na nossa vida que a gente fala, essa pessoa eu não vou falar mais com ela, não tive um problema com ela, nunca mais vai ser como era. E tem gente que é inimigo mortal depois de 20 anos. Volta, né, a falar, principalmente em bandas, né? Bandas, você vê aquelas bandas que se separaram, né? Agora o Oasis voltou. Mas bandas sempre tem um motivo pra mim, né, gente? É din-din, né? O pessoal tá falando, nunca vamos voltar, quase se mataram, né? Tem as bandas aí, e quando começa a acabar o dinheiro, gente, aí já começa a considerar tudo, né? Então pra mim, no caso de banda é isso. Mas a gente vê isso nas famílias, né? Pessoas que ficam 30 anos sem se falar, né? 20 anos, né? Pessoas que ficam muito tempo, eu já vi isso. Eu que sou mais velho já vi, você vai ver isso. Gente que ficou 40 anos sem se falar e depois volta a falar, né? E volta a se aproximar. O triste é quando envolve família isso, né? Isso é muito triste. Vamos lá, então assim, ó, a situação mudou. Agora a pergunta é assim, ela está receptiva a mim? Aí eu diria para ela, ó, existe aqui, né, nela um conflito na sua filha. A segunda pergunta é qual? Se ela está receptiva, né? Existe lá na sua filha um conflito. Esse conflito está entre falar com você. Por quê? Porque Libra é aliança. Lembra que Libra tem a ver com diplomacia, ó. Libra aqui, ó. Tem esse tema, né? O signo, o tema da aliança e tudo mais. Então há uma indecisão lá nela entre fazer aliança com você ou entre ficar nela mesmo, né? Focar nela, cuidar dela mesmo, tá? A gente poderia interpretar de outra forma que poderia, é um conflito, porque aqui no caso aqui é a mãe dela, né? O tema de cuidar também tem a ver com a mãe. Pode ser que a filha tenha um filho agora, esteja numa outra fase e ela está pensando em cuidar das coisas dela. Então assim, fazer aliança
expandir, porque Libra também tem a ver com amor, tem a ver com Vênus também, ou ser mais pragmática e seguir do jeito que tá, focar na vida dela. Então tem um conflito lá, só que as coisas mudaram. E aí a gente tem a resposta, né? A resposta, qual é a resposta? Esse búzio aqui, ó, ele tá bem perto aqui do centro do olho, né? Mas nesse caso a gente está usando as distâncias só para entender a ordem das cartas, né? Seria isso aí. Essa é a terceira. A terceira está claramente em Leão. Gente, Leão é aparecer, tá? Leão é a imagem de frente. Então, o que eu diria? Sim, seria bom você ligar para ela, tá? Agora, Leão, a gente colocou o tema da autoestima porque tem a ver com a força que eu mesmo tenho, aquilo que eu coloco. Lembra que eu falei que o leonino é quem faz o show, né? O virginiano tá no bastidores montando o equipamento e o leonino vai lá e faz o show. Então, ela vai ter que aparecer de uma forma muito solar. Ela tem que chegar chegando assim, né? Mostrar força, que ela quer aquela relação mesmo, que sabe? Não chegar ali só, ai, tudo bem, não, tem que chegar bem forte. Se ela chegar bem forte, o que vai acontecer? Ela vai resolver essa indecisão da Sabrina aqui, ó. Tá? E por que eu falei solar? Porque Sol é o regente de Leão. E você tem que saber tudo isso para você ler o Búzios astrológico, tá? E é por isso, por você ter que saber isso, que eu vou conversar sério com você. Claro, você já imaginava, o professor está lançando agora aqui a técnica completa dos búzios astrológicos, mas vamos com muita calma aqui. Gente, a técnica do búzios astrológico não é uma técnica só, é uma abordagem nova para os búzios. Ela está começando aqui e você está tendo contato com ela aqui, então pode ser que daqui a 30 anos, por exemplo, essa seja uma técnica muito popular dentro dos búzios, pode ser, eu espero, vou fazer que seja. Não porque eu tô, o professor tá até aqui emocionado, mas é a gripe também, né? Para falar para vocês isso, mas é importante, tá? Eu vou fazer que essa técnica seja muito difundida, não por mim só, mas porque é uma nova abordagem, é uma contribuição minha, tá? Então isso é importante para mim, uma contribuição minha para o universo dos oráculos. E você vai ser um dos primeiros, não só a aprender a técnica aqui, mas também a ensinar, porque fazendo esse curso, você vai ser certificado como um facilitador oficial do Instituto Sabedoria Cósmica para ensinar a técnica. Então, a gente tem, claro, um registro de marca da técnica e você vai ser um facilitador oficial livre para ensinar a técnica, para usar todo o material que eu usar aqui no curso, para você também ter essa possibilidade, né, de usar a técnica, qualquer um vai poder usar, vai ler e tal, mas para formar e para, inclusive, poder certificar os alunos pelo Instituto, então esse curso já dá tudo isso para você. Então você vai ter aqui acesso à nova técnica, né, que eu desenvolvi a técnica autoral, que vai usar o conhecimento também dos búzios. A gente vai estudar sim, né, minimamente o conhecimento dos orixás. Para quê? Para usar aqui, para a gente ter algumas referências e pelo respeito também, né, pela apropriação. Quer dizer, não tem como você dizer, essa técnica é totalmente desvinculada. Ela não vai usar, né, claro, essa base, mas ela tem que ter, para ter o respeito, eu tenho que ir lá e ver de onde está saindo. É a mesma coisa da numerologia cabalística, né? Eu vou fazer numerologia cabalística, eu não vou estudar cabala, né? Tem que estudar também um pouco. Mas não é uma técnica religiosa, tá? Você vai aprender o conhecimento completo, né? Assim, o conhecimento completo, eu mostrei uma parte aqui para vocês, tá bom? É tudo que a gente vai usar de recurso para poder fazer leituras muito mais complexas, a técnica passo a passo e a tradição, né? Que é o que a gente vai falar minimamente da tradição. Interessante aqui, ó, as aulas são gravadas, mas a gente tem mentorias ao vivo. Para quê? Permanentemente, né? Na verdade aqui tem 4 em grupo, gente, mas elas são permanentes, para que você possa também entender como ensinar a técnica. São mentorias práticas que a gente vai entender como a técnica funciona e você vai poder participar dessas mentorias, né? Não só 4, aqui tá, a gente vai estar 4 aqui na página, mas não é não. Você pode participar quanto você quiser, porque você vai precisar desse suporte. Você vai precisar falar com a gente quando você formar os seus alunos, por exemplo, se fizer uma turma, ensinar, porque a gente que vai enviar o certificado, tá? Então você vai sair como professor e isso vai criar também uma autoridade maior para você,
tá bom? Então assim, ó, você é um facilitador, tá? Você vai aprender a técnica, você vai receber todo o material para ensinar, tá bom? E o mais importante é aprender a técnica. E é claro, gente, essa é uma técnica autoral e eu tô tentando e trazendo para vocês aqui o melhor que eu posso trazer para essa turma. O valor vai estar aqui na página, mas você pode ter certeza que é o melhor valor que a gente conseguiu por ser uma técnica autoral. Então não é uma técnica que eu estou trazendo aqui que eu aprendi, né, assim, que você vai achar outros cursos, não, só tem aqui, isso não existe, tá começando aqui. E olha só, gente, presta atenção, assim, mesmo porque depois, né, aí você passa por cima e vai esquecer o que eu estou falando. Quem adquirir o curso aqui agora, tá, agora, vai ganhar a toalha do professor, frete grátis para todo o Brasil. Então, eu tô falando aqui, tá? Então você adquiriu o curso agora no link, você ganha essa toalha e ela vai chegar na sua casa no Brasil, frete grátis, tá bom? Professor, já sei, né? Tem gente aí já falando nos comentários. Eu sou de Portugal, como que eu faço? Né? Eu sou de outros países. Bem, vamos resolver Portugal. Portugal é o seguinte, se você comprar o curso agora, você também ganha toalha, só que você vai ter que esperar um pouco, tá? Você pode comprar outra toalha agora, se você quiser, né, para você usar agora, ou imprimir no papel, mas se você esperar um pouquinho, o professor vai entregar a toalha para você aí em Portugal. Por quê? Porque eu vou para Portugal daqui a 3 meses, né? Não sei se vocês estão sabendo aí, eu vou dar um curso em Portugal, até vou deixar aqui já, né, para quem não sabe. Eu estarei em Lisboa, em Porto, em Guimarães, mas não tem problema onde você mora em Portugal aí. Por quê? Porque quando eu estiver aí, eu posto para você se você não estiver nessas cidades. Se você estiver nessas cidades, facilita porque eu posso entregar, você vai me encontrar, a gente se encontra e tudo mais. E o professor vai com as toalhas aí, tá? Então assim, se você é de Portugal e comprar, você também ganha a toalha e o professor vai levar. Ah, não, mas eu quero que você me mande. Então a gente vê o frete aqui, tá? A gente vê uma forma de mandar para você. Claro que aí não pode ser, né, eu incluir o frete no valor, mas você sabe que o professor sempre está aqui tentando resolver os problemas, a gente dá um jeito. Então assim, curso completo com toda a técnica, tá? Você também no final recebe o certificado como facilitador. Eu não sei se o certificado está aqui, deixa eu ver se eu... não. Ah, tá aqui, ó, trouxe para vocês. Você vai sair como um facilitador oficial, tá? do Instituto. E você vai poder emitir os certificados pelo Instituto, já expliquei isso. Então o curso, você aprende toda a técnica profundamente, vamos estudar tudo, tá, gente? Estudar também os orixás, vamos estudar como acontece, né, na religião dos orixás, minimamente os búzios, mas a gente vai usar essa sabedoria dos orixás também em algumas camadas da técnica, se você quiser. E vamos aprender várias jogadas, várias maneiras de fazer, as mentorias permanentes ao vivo, que você vai desenvolver isso melhor também e vai entender como você ensina, né? Você vai afinar aí para você poder ensinar e ganha a toalha frete grátis para o Brasil só agora. Então corre lá, tá? Não perde, é só agora, gente. Vai lá, aproveita, vai lá e já se matricula no curso. E vindo aqui para me despedir com vocês, com a minha mesa aqui, eu queria agradecer, tá, todos vocês que estiveram aqui nesse curso. Se você está vendo esse vídeo muito para frente, aí pode ser que quando você entre no link... Aliás, o link, né, tá aqui embaixo do curso, vai estar aqui debaixo dessa aula. E também no grupo, tá, gente? Aliás, né, vou mandar o link no grupo agora para vocês e vai estar aqui embaixo também, e para você poder adquirir o curso. E se você entrar muito depois, aí em alguma época, pode ser que não tenha mais a toalha, né, o brinde, pode ser que o valor seja outro. E a gente vai também preservar, né, gente, porque a técnica, você vai ensinar a técnica, então tem todo esse valor, né, a gente vai tentar preservar com segurança, também para não ficar um conhecimento banal. E eu digo preservar, ensinar com cuidado, né, e a gente vai ensinar a vocês, eu vou ensinar e também você vai passar isso para frente. Pode ser que daqui a 100 anos, né, não vou estar mais aqui, ninguém lembra mais dessa técnica, né? Ficou. E pode ser que não, pode ser que ela esteja aí disseminada e isso não vai ser só para mérito meu, tá? Vai ser para mérito teu, que estava lá na nascença, que começou junto com a técnica, que é o que aconteceu com o tarô um dia, né? Com o baralho cigano, e claro, sem essa pretensão, né, gente? Não estamos criando aqui o tarô
de uma série. Não é isso, mas a gente não sabe o que acontece no futuro. Então, assim, pode ser que você está fazendo parte de uma coisa que começou e que lá na frente vai estar muito disseminada. E é uma ferramenta que as pessoas vão usar, vão estar usando. E eu vou estar muito feliz de ter tido você aqui nesse momento. Vai estar marcado na nossa história, na minha e na tua, tá bom? Gente, emocionado mesmo aqui de terminar essa aula. Espero que você tenha gostado e vamos seguir em frente. Muito feliz de ter tido você aqui. Que você seja bem acompanhado aí pelo universo, pelas entidades, pelos orixás, por Jesus, por Deus, por quem você quiser aí, e por quem você se conecta, né? E eu tenho certeza que será, e nos encontramos por aí, tá? Obrigado pela companhia nas aulas ao vivo. Corre lá, aproveita, tá bom? Um beijo no seu coração do professor Rogério.